Agora, a minha pergunta ainda no universo de seleção, no caso, você só não cobriu a Copa de 2002, certo? Cobriu dali para frente, né? Todas É. as épocas dos treinadores da seleção. Qual que foi o técnico em que foi mais difícil o trabalho da cobertura? Muita gente fala do trabalho do Dunga. Muita gente fala que era mais difícil, que era mais complicado, entrevista, cobertura. Aí eu queria saber de você, foi na época do Dunga mesmo? Foi na época do Parreira, lá 2006? Se você pudesse falar um pouquinho de como foi a cobertura com esses treinadores diferentes, agora com o Tite, como você vê a diferença que foi fazer a cobertura com treinadores diferentes? Olha, eu acho que muda muito a crítica em relação ao trabalho da cobertura quando a crítica é feita por um jornalista que não acompanha diariamente a seleção brasileira. Às vezes você vai apenas para uma cobertura, para uma Copa do Mundo, por exemplo. O tratamento na Copa do Mundo que o técnico dá aos jornalistas, ele não é o mesmo tratamento que é dado quando você está numa cobertura de um jogo amistoso, onde tem pouquíssimas pessoas ali. Porque não tem como o técnico conversar com 300, 400, 500. E aí, às vezes, eu vou te dar um exemplo. Estou na dúvida se eu dou o nome da pessoa ou não, mas eu vou dar. Eu vou dar o nome da pessoa. O Heraldo Leite, que é um consagrado jornalista carioca, consagrado repórter de rádio, um cara que já foi para 10 Copas do Mundo, né? Baita de uma referência. Recentemente, ele falou, nós trabalhávamos juntos no programa Os Donos da Bola na Bandeirantes, e ele virou e falou o seguinte, ele fez uma crítica ao Tite e disse o seguinte, porque o último técnico da seleção brasileira que sentava para resenhar, para conversar, para bater papo com jornalistas, foi o Filipão, na Copa do Mundo de 2002, ou ele citou que foi o Parreira em 2006, enfim, não importa, ele citou isso. E aí eu pensei comigo, cara, como que o Heraldo pode falar um negócio desse se ele não viaja com a seleção brasileira? Ele não vai aos jogos da seleção brasileira. Ele não vai, ele só vai à Copa do Mundo. Ele não pode dar uma opinião dessa. Entendeu? E mais, ele não pode dar essa opinião porque ele não vai e também não pergunta para quem vai. Ele não pergunta para quem vai. Nesse dia eu estava fazendo o programa, aí eu falei com ele, olha, não é isso não. Conversa sim. É só você perguntar para quem vai, por exemplo, eu não cubro o Vasco. Para eu saber algo do Vasco, eu tenho que perguntar quem está lá. Eu não posso dar uma opinião das coisas que acontecem dentro do Vasco sem estar lá. Eu tenho que perguntar, vem cá, bicho, o fulano não treina, ou treina, não conversa? Então, a opinião de quem não vive a seleção brasileira era diferente da opinião de quem vive. E é claro, é óbvio que o tratamento do técnico da seleção brasileira ele tem que ser diferente, porque não dá para ele dar atenção individual para 300 jornalistas numa Copa do Mundo. Eu vou te dar um exemplo aqui, tá? Sorteio dos grupos para a Copa do Mundo. Foi feito em Doha, no Catar, né? Lá tinha, 7 jornalistas brasileiros lá, talvez. 7. Sem que nós pedíssemos nada, o Tite deu uma entrevista exclusiva a cada um de nós. Sem que a gente tivesse pedido. A assessoria de imprensa, através do Vinícius Rodrigues, falou, olha, o Tite vai dar uma entrevista exclusiva para vocês, hein? Cada um no horário. Aí ele escalonou lá, todo mundo 10 horas da manhã no hotel, ia um de cada vez ficar lá numa entrevista de 15 ou 20 minutos, ou meia hora, não lembro, com o técnico Tite. Numa Copa do Mundo não dá para fazer isso. Então, um cara que não vive essa situação, ele não pode dizer que a seleção não tem um técnico que conversa, entendeu? Recentemente, eu estava em São Paulo com a seleção também, e aí eu fui chamado para um bate-papo, para uma conversa informal com a comissão técnica da seleção brasileira. Eu e alguns que lá estavam, né? Vamos lá bater um papo. Aí batemos um papo.
sem microfone, sem entrevista, para conversar. O que o Tite pensa, o que a comissão técnica está achando, sabe? Um bate-papo realmente informal, sem conotação de entrevista. Então, esse é a leitura de quem vive o dia a dia, né? E aí você me perguntou qual foi o mais difícil. Para mim, foi o Filipão na última passagem dele. Por quê? Porque eu acho que a gente já estava no modelo, o Filipão chegou já no ano da Copa, né? Se não me falha a memória, um pouco antes. Um ano e meio, mais ou menos. Exatamente. E aí, cara, ele já pegou um ambiente, assim, muito, muito fechado, de pouco contato, por conta de poucos jogos amistosos. E aí teve um episódio que não foi legal, foi na Copa do Mundo. Nessa tentativa de fazer uma aproximação, foram escolhidos talvez 8 ou 10 jornalistas para bater um papo com o Filipão lá na Granja Comari, em Teresópolis. E aí houve uma confusão enorme, um tumulto, porque muitos jornalistas ficaram melindrados, porque a comissão técnica da seleção, a assessoria de imprensa, escolheu lá, no meio de 300, alguns para ir bater papo com o Dum, com o Filipão, para saber o que ele pensava de Copa, de jogo, que pode ser mudado ou não, enfim, que eu não estava nesse bate-papo. Mas para mim foi o Filipão, a passagem dele no Brasil. O Baran e o Dunga? O que você tem para falar, Dan? Cara, eu sempre tive um bom trânsito com o Dunga. O único incômodo que eu tive com o Dunga, eu fui até ele falar com ele. Então, eu sempre tive as entrevistas com o Dunga, bate-papo com o Dunga. Para mim, sempre foi muito tranquilo. O que acontece com o Dunga é o seguinte. Vou te explicar aqui. O Dunga foi contratado pela CBF, pelo Ricardo Teixeira, para poder acabar com as regalias que a Globo tinha dentro da Granja Comari. Globo e Sport TV, principalmente Sport TV, que colocava lá uma tenda carinhosamente chamada de Tenda dos Milagres e fazia programa esportivo mostrando o treino no fundo. Acabava o treino, pegava jogador para fazer entrevista. E o Dunga foi contratado para acabar com isso, para acabar com as regalias. Era o cara que o Ricardo Teixeira enxergou que ia bater de frente e tinha moral para acabar. Só que o que aconteceu? Fruto de ter terminado com todas as regalias, que acabou a entrevista exclusiva, acabou o treino, o cara vai ter que tomar banho e subir para a concentração, o Dunga acabou. E aí, a Globo começou a meter a porrada no Dunga. E alguns coleguinhas, eu estou falando para mim, mas não fui eu, mas muitos coleguinhas embarcaram nessa da Globo e começaram a bater no Dunga também, quando, na verdade, o que o Dunga fez? Colocou todo mundo sem privilégios. E democratizou, né? É claro, porque se tiver privilégio, o primeiro privilegiado, quem será? A TV Globo, pela força que tem. E o Dunga... direitos e tudo. O Dunga acabou com o privilégio. Tinha que todo mundo aplaudir, bater palma e dar graças a Deus. Mas não, alguns foram na onda da TV Globo. Mas eu nunca tive problema com o Dunga. Minhas entrevistas com o Dunga sempre foram de um bom humor. Uma vez até brinquei que era aniversário dele, se ele ia me convidar para a festa de aniversário na casa dele. Nunca tive problema nenhum. O único problema que eu tive foi que, como ele tinha essa mania de dizer que muita gente torcia contra a seleção, e aquilo me incomodava demais. Aquilo me incomodava. Por quê? Porque o sucesso da seleção brasileira é o meu sucesso. Financeiramente falando, inclusive. Então, eu torcia demais para a seleção. Porque é importante para mim que a seleção ganhe. É importante que o meu produto, o meu case de sucesso é a seleção brasileira. Então, quando a seleção brasileira ela não ganha uma Copa América e ela não vai para uma Copa das Confederações, como foi o caso da Rússia, eu também não vou. E eu não indo, eu perco. Então, o sucesso da seleção brasileira é importante para mim. E aí o Dunga falava, muita gente torce contra aquela história toda, né? E aí teve uma entrevista em Recife, antes da seleção embarcar para
Copa das Confederações na África do Sul, fizeram lá uma pergunta para o Dunga que eu não me lembro qual foi. E aí o Dunga respondeu dizendo que ele já esteve do lado de cá, e então ele sabe que tem jornalista que pede nota, vai para restaurante e pede nota em branco para entregar para o chefe, ou pede nota a mais. Ele falou um troço desse. E muita gente torce contra, eu já estava incomodado com essa história. E aí a seleção brasileira ia para o treino, lá em Recife, toda a imprensa tem que ir para o treino antes da seleção, né? Tem que chegar lá antes da seleção, e eu não fui para o treino. Eu falei, não, vou ficar no hotel, que eu vou esperar o Dunga aqui para falar com ele. E eu fiquei na porta do elevador esperando o Dunga descer. Aí, quando o Dunga desceu, eu falei com ele, falei assim, Dunga, olha só, cara, tem um troço que você fala que me incomoda. Você diz que todo mundo torce contra. Cara, não generaliza, porque eu sou um cara que eu não torço contra. Eu torço muito a favor. Mas não é a favor porque eu gosto de você, ou porque eu gosto... É a favor porque é a favor do meu trabalho, que é importante para mim. Então foi o único, assim, o único, não é atrito, o único incômodo que o Dunga falava e que me atingia, que ele falava de maneira genérica, eu fui até ele falar, meu irmão, olha só, todo mundo não sou eu. É isso aí.